E é feito de tinta acrílica, né? Orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o 4º episódio da nossa 5ª temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos episódios de temporada, com conversas, ensaios e experimentações, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. E o Não Pode Chorar, que são os episódios nos quais nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós lançamos episódios todo domingo e estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nos aplicativos comumente usados para ouvir música, como o Deezer e o Spotify. Para quem não usa aplicativos para ouvir podcast, nós disponibilizamos os nossos episódios no YouTube e você pode nos ouvir diretamente no site notamanuscrita.com. Lá, em notamanuscrita.com, você encontra a postagem original deste episódio, com a descrição completa, com links para todas as formas de nos ouvir, de tudo que nós comentamos no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda as redes do Não Pode Tocar é o Chewie, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o Chewie como @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. No finalzinho da descrição do episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e considere apoiar este projeto com R$1, R$2, R$5 mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Por falar em apoio, nas referências da postagem deste episódio você encontra também o link para o financiamento coletivo do livro 999 do Wilson Júnior, que o nosso convidado recomenda no final do programa. É uma campanha de tudo ou nada e já passou de 50% no momento em que eu gravo essa abertura. Se você gosta de ficção histórica, tá aí um livro que com certeza vale o seu apoio, além das ótimas recompensas que você pode conferir na página da campanha. Agora chega de recados iniciais. No episódio de hoje, eu recebo o escritor e editor Moacir Fio, que vai acender uma lamparina em uma noite sem lua para iluminar as estradas de terra batida do novo horror gótico latino-americano. Bora lá! Quando a gente pensa em romance gótico, a primeira coisa que pode vir à cabeça são os cenários fantasmagóricos e os castelos sombrios, revividos de modo estereotipado pela literatura europeia do século XVIII. O Castelo de Otranto, de 1764, de Horace Walpole, Os Mistérios de Udolfo, de 1794, de Anne Radcliffe, e O Monge, de 1796, de Matthew Gregory Lewis, são exemplos bem conhecidos. Acontece que o clima estabelecido por esses romances góticos do século XVIII continuou a assombrar autores e autoras durante o século XIX e o século XX. O Prometeu moderno, da Mary Shelley, a poesia do Lord Byron, a intelectualidade emo, do Edgar Allan Poe, o decadentismo, as ilustrações de Aubrey Vincent Beardsley, o Drácula, de Bram Stoker, o charme aristocrático de viver de renda e morrer de tuberculose, o expressionismo no cinema. Os exemplos não acabam e a gente herdou um pouco desse clima, embora as nossas assombrações sejam outras.
A escritora equatoriana Natalia Garcia Freire comenta, em matéria no site Outras Palavras, que esse novo gótico teria, entre aspas, uma base composta por escritores como Borges, Silvino Campo, Bioy Casares, Júlio Cortázar, Rosario Ferré, Felisberto Hernandes, Juan Rulfo, Amonia Somers e muitos outros que já tocaram em temas que caem no gótico. O fantasmagórico, as casas mal-assombradas, os lugares obscuros, labirínticos, mas neste século essa tendência é, talvez, a mais predominante. Esse gótico latino-americano chegou a se instalar na literatura, sendo tomado por essas autoras, assim como também usam elementos de estadunidenses, como Faulkner e Stephen King, mas sempre reinventando cenários para se adaptarem perfeitamente aos temas locais, fecha aspas. Quando a gente pensa em temas locais para a América Latina, temas que sejam assustadores e dramáticos, que deixem personagens atormentados, pessimistas e taciturnos, que envolvam o sobrenatural e os sentimentos mais densos e sofridos, é impossível não pensar na desgraceira que foi o nosso processo de colonização. Falar de horror gótico hoje pode ser falar sobre revisitar esses sofrimentos históricos e as dores que ainda acordam os nossos ossos em madrugadas de cerração sob o canto agourento da garrincha. E é nesse clima que eu pergunto para Moacir Fio, como que você se interessou por esse tema, e você aproveita e conta pra gente quem é você na calada Noite Preta. Olá pessoal, eu sou escritor e editor, tenho formação e experiência insanamente voltadas à economia e finanças, né? Mas eu já vinha atuando no mercado editorial de forma independente há alguns anos e pesquisando literatura de maneira autodidata. Agora eu entrei de fato na academia, na literatura comparada, e sou editor-chefe da revista Escambanáutica, que é uma publicação literária exclusivamente voltada para a ficção fantástica decolonial. E o horror sempre foi o meu gênero favorito, não só na literatura, mas também no cinema, porque tem esse potencial catártico, né, de levar a gente a botar esses sentimentos para fora, pra botar certas dores, né? Uma coisa que o humor também faz, inclusive transformando essas questões em piada e fazendo a gente rir delas, né? Mas o horror leva a uma reflexão por outro caminho, um caminho, vamos dizer, um caminho mais extremo. Então, como eu fui uma criança meio adoentada, né, e tal, desde muito cedo o horror me encantava, e eu tive a sorte de ter contato com grande parte das obras clássicas, além das que o Rodrigo já citou, como Frankenstein, Drácula, Vathek, O Médico e o Monstro, o caso de Charles Axelrod, né, e por aí vai, né? Mas o interesse particular pelo horror gótico como um campo de pesquisa se deu nos últimos anos mesmo, através dessa minha atuação mais dentro do mercado editorial, justamente porque eu fui percebendo uma ausência de tradição gótica no cânone brasileiro, o que fica mais estranho quando a gente compara com a experiência dos países vizinhos, né, aqui na América Latina. É algo que o Júlio França, inclusive, vai chamar de o sequestro do gótico no Brasil. E como eu acho que a leitura é tão mais importante quanto mais próxima ela é do leitor, e eu digo proximidade aqui no sentido tanto histórico quanto geográfico, eu quis entender se havia algo no horror gótico, algo particular no horror gótico que impedisse essa tropicalização, né, digamos assim. E daí para entrar no campo de estudos decoloniais, cara, foi um pulo. Eu tô numa área completamente distinta da minha aqui para conversar com você hoje, né? Eu realmente não entendo nada desse assunto, eu fiquei extremamente surpreso quando eu vi você comentando que essa seria a sua pesquisa em cima do horror gótico latino-americano. Eu falei, gente, mas o que é isso? Quando foi que se começou a falar disso? De onde que isso veio? Na minha cabeça, era uma relação muito difícil de ser feita, porque eu pensei nesse romance gótico. Eu pensei naquele tipo de enredo, naqueles cenários bem tradicionais, e eu não conseguia pensar aquilo pra cá. Apesar de, quando a gente pegava um exemplo que a gente até analisou lá no Pindorama, que é o Monstros do Mar Tem Mãe, que é um conto maravilhoso que foi publicado na Escambanáutica, é um exemplo de horror gótico brasileiro. Dentro dessa tradição do novo horror gótico, sim. E aquilo até fez uma certa aproximação, mas eu pensei, tem muita coisa disso? Será que tem muita coisa ao ponto de você conseguir estabelecer um tema? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, a gente tem essa terminologia, a gente conhece bastante de romance gótico, porque isso está aqui com a gente há centenas de anos. Então, é o tipo de literatura tradicional que a gente estuda, e que continua a ser lido até hoje, desde o primeiro
Castelo de Otranto continua até hoje a ser lido e a ter versão cinematográfica. Com a volta do Parafuso, tava aí tendo versão em seriado da Netflix até hoje. Quase todo ano sai um filme baseado nessa história. Mas qual é a relação entre isso e o que a gente está chamando de novo horror gótico? Para usar esse termo, a terminologia ela realmente se sustenta? Tem características ali que você pode parear? Olha, aquilo existia nesse romance gótico e de alguma maneira continua a existir aqui nesse novo horror gótico. Independente de ser latino-americano, a gente está falando de outros países também, de uma forma mais geral. Eu acho importante primeiro a gente fazer um parênteses, porque você falou sobre como o romance gótico tem séculos e é tão ainda produzido e reproduzido na mídia, né? Isso tem muito a ver com o fato de o horror gótico, a literatura gótica de modo geral, ter se tornado a literatura tradicional por excelência na Grã-Bretanha, né? Que ali durante os nacionalismos românticos, a Grã-Bretanha não tinha uma tradição nacional literária, para chamar de sua, como tinha a França, né, por exemplo, a Itália, e meio que o gótico se tornou essa tradição, né, e aí como você tem um império ultramarino, que era a Inglaterra, a Grã-Bretanha na época, é óbvio que a coisa se expandiu e está aí até hoje, né, como herança desse poderio. E essa relação entre o romance gótico e o que se convencionou, o que tem se convencionado de chamar de novo horror gótico, ela é menos óbvia do que parece à primeira vista, ou pelo menos deveria ser menos óbvia. Eu digo isso porque o gótico, como essa estética de transgressão aí no sentido Foucaultiano, né, como fala o Fred Bottin, ele precisa se adaptar, né, para sobreviver aos novos limites de cada sociedade em que se insere, né? Mas aí é muito comum a gente ver hoje em dia pessoas escrevendo horror gótico ou produzindo e reproduzindo horror gótico tal qual a Mary Shelley faria, né? Repisando inclusive os mesmos temas, as mesmas abordagens, e aí essa relação fica empobrecida, principalmente quando a gente pensa em América Latina. Então é preciso antes a gente entender a essência do que é o gótico, dessa literatura que surgiu ali no seio de uma elite europeia do século XVIII. Né? É importante a gente ter em mente essa ideia de limite e transposição de Foucault, que eu já citei, porque inclusive quando ele fala sobre o relâmpago contra a noite, né, e aqui eu vou até tirar um pouco de contexto, mas tudo bem, eu considero um modo muito eficaz para a gente compreender também a literatura gótica, no sentido de decodificar o medo e o assombro e o estranho, jogando um flash de luz ali sobre as sombras, né? Então, o que o romance gótico deixa de legado não são as brumas, não é a névoa, não é um pântano frio. O que o romance gótico deixa de legado, de fato, é essa relação de codependência entre luz e trevas, né? E, por consequência, né, entre o bem e o mal. E aí, quando a gente pega obras que, num primeiro olhar, num olhar rápido, seriam completamente distintas da tradição gótica, como o Monstros do Mar Tem Mães, que você citou, da Ana Luísa Ferreira, ou como os contos da Giovanna Ribeiro, vão estar lá a personagem monstruosa, o passado e a memória como presença fantasmagórica, o locus horribilis, né, que é o próprio espaço gerando desconforto. Agora, o que a gente precisa ter em mente é que esse espaço, por exemplo, ele não necessariamente precisa ser uma mansão vitoriana, né? São esses elementos em essência que a gente vê sendo inseridos nessa nova tradição, né? E daí vem essa conceituação de novo horror gótico, que não é uma tradição ainda tão bem estabelecida em termos de academia, né? Como é uma coisa muito contemporânea, muito recente, é um movimento que está acontecendo agora, ainda não foi bem traduzido nem para o cânone, né? E nem para dentro da academia. À medida que você fala, eu fico pensando que tem algumas coisas aí que a gente, na área de artes visuais, a gente liga muito a uma ascensão romântica, a um romantismo Sim. do início do século XIX, e que, se eu estiver errado, me corrija, mas se a gente troca esses cenários, quando a gente traz para a América Latina, talvez uma coisa que fique mais nítida nesse horror gótico nosso, seria uma relação com a natureza. Então, quando eu penso no romantismo, num Sturm und Drang romântico, sabe? A natureza, ela é assustadora, mas a gente se mistura com ela. Sturm und Drang, tempestade e fúria, tempestade e ímpeto, e o ser humano se misturando com a natureza, enfrentando a natureza, o que é assustador e pra gente é até um pouco fantasmagórico aqui também, né? Se mistura muito com o nosso sobrenatural. Não sei se isso faz algum sentido. Cara, faz todo sentido, e isso tem muito também na obra que dessa escritora boliviana que eu já citei, que eu gosto muito de citar sempre, que é a Giovanna Ribeiro, e ele tem menos a ver com uma questão de enfrentamento da natureza e mais com uma noção de isolamento e distância. Isolamento das
entre aspas, enormes da civilização. Então, isso é algo que a gente encontra bastante, né? E ele tem muito a ver com a experiência latino-americana de modo geral e o modo como certas comunidades, né, acabam sendo relegadas ao esquecimento, né? Tem, sim, esse elemento muito forte nessa nova produção. Contos da Samantha Schweblin trazem isso. É muito comum, principalmente entre as autoras argentinas, né, que estão aí, talvez, na crista da onda desse movimento, histórias urbanas, né? Mas a gente encontra, sim, bastante essa relação com a natureza também. Inclusive, num romance recente da Mariana Henriques, Nossa Parte de Noite, tem essa relação muito forte com a selva ali do norte da Argentina, na fronteira com o Paraguai, né? Mas, para mim, a grande diferenciação que tem entre essa abordagem da natureza dentro dessa nova tradição do horror gótico latino-americano para o romantismo, para a tradição romântica europeia, é no sentido de que a natureza não está ali para ser controlada ou ser enfrentada, né? É algo que surge como uma entidade quase para ser compreendida, né? E para se aprender a conviver com ela. Então, claro, continua com assombro, né, continua com, em muitos momentos, como você citou no conto da Ana, sendo inclusive o elemento provocador ali da narrativa, mas a postura é menos essa postura de enfrentamento, e eu fico me perguntando se tem a ver, inclusive, com o fato de terem poucos homens escrevendo nessa tendência, sabe? Sempre que eu leio esses contos, eu vejo essa postura em relação à natureza, eu fico me perguntando se tem alguma coisa a ver com uma quebra na visão patriarcal que normalmente existe na nossa tradição de se lidar com a natureza, entendeu? É algo também que está ligado, né, a reflexões decoloniais também, né? A questão de colonialidade do espaço e colonialidade da natureza está intrinsecamente ligado a isso também. Já que você puxou agora uma característica que talvez seja desse novo horror gótico latino-americano, que é a predominância de autoras, postura das autoras, o olhar das autoras, e realmente quando eu procuro alguma outra matéria sobre o assunto, antes de a gente começar a regravação, eu acho que eu não encontrei um nome de homem ali. São todas autoras, ou pelo menos as mais destacadas, né? São autoras. E eu vou te perguntar se essa pode ser colocada como uma das características específicas desse novo horror para a América Latina, e se tem outras características que elas não estão presentes nessa tradição do romance gótico, e que independem dessa terminologia e de fazer esse tipo de análise, e que a gente pode encontrar só aqui, ao ponto de valer a pena fazer um recorte que ele, embora não seja tão específico, porque a gente está falando de América Latina. Cara, existem vários matizes para esse assunto, na verdade, mas eu gosto de pensar que são especialmente duas características, assim, que a gente pode dizer que são específicas do novo horror gótico da América Latina e que unem, né, essas obras aí. A primeira tem a ver com o que eu já falei sobre a presença fantasmagórica da memória, que é um dos 3 elementos basilares do romance gótico, do romance de tradição gótica, mas aqui, especificamente, é retratada com uma história da violência, a história de violência na América Latina, né, que se inicia lá com a invasão europeia durante o colonialismo histórico e que se mantém perpetuada através da colonialidade, né. E é claro que nessa produção contemporânea, a gente tem que lembrar que é uma produção contemporânea, né, a gente vai encontrar muita coisa das ditaduras militares brutais que foram instauradas por décadas aqui no continente, que a gente sabe que são muito específicas da nossa realidade e da nossa vivência latino-americana, da nossa vivência de países que estão na periferia do capitalismo global, né? Outro ponto que ganha muito destaque é o corpo-território, né? É o corpo-território interpretado como campo de disputa. Isso entra nessa nova produção literária especialmente através dos signos da monstruosidade e da loucura. E eu acho que é por isso, né, que você vai procurar sobre Novo Gótico e verifica que é uma tendência tomada quase que inteiramente por mulheres, né? E é muito importante, inclusive, a gente refletir mais detalhadamente sobre isso com as obras da Maria Lugones sobre gênero e colonialidade, que, assim, é perfeito para entender esse movimento. Então a gente vai encontrar nas obras da Mariana Henriques, da Mônica Ojeda, da Fernanda Garcia Lau, da Samantha Schweblin,
Veblen, da Natália Garcia Freire, que você citou, da Giovanna Ribeiro, que eu já citei várias vezes, a gente vai encontrar essa discussão de gênero sempre vindo à tona, né? Para citar um sucesso recente, né, para exemplificar, As Coisas que Perdemos no Fogo, um livro de contos da Mariana Henriques, fez um sucesso estrondoso aí. É uma obra toda sobre mulheres sendo levadas ao limite da loucura ou sendo convencidas de que estão ficando loucas, né, ao longo dos contos. Assim, é claro que existem outros matizes, outras questões que devem ser levadas em conta com as particularidades de cada obra. A gente tem que lembrar que a América Latina é um continente, né, um continente que contém outros continentes, e tem temas sendo abordados como experiências migrantes. Se a gente pegar, por exemplo, na produção de autoras mexicanas, isso é algo muito recorrente, violência sistêmica, o isolamento, que eu já citei, transculturação. Então são outros temas que também são muito abordados, mas eu acho que esses dois elementos que eu citei são os que mais se destacam, assim, e o que dá pra gente realmente reunir essas obras tão diferentes nesse caldeirão político sob a classificação, de novo, gótico latino-americano. Pensando também que esse, para mim, é um ponto a perguntar, assim, porque a gente trabalha com literatura fantástica, e literatura fantástica, historicamente, ela é desprestigiada. E se você está dentro agora da academia, provavelmente você pode sentir isso em algum momento também, né? Você trabalhar com literatura contemporânea, algo que você estava comentando até em off também, já é algo que, dependendo do programa que você tá, ele é uma exceção. Com literatura fantástica, mais ainda. Mas fica uma pergunta: trazer um recorte, um subgênero específico para o novo horror gótico latino-americano, às vezes também não é uma maneira de escapar de dizer que eu tô falando de literatura fantástica. E porque a gente poderia continuar falando de literatura fantástica na América Latina e a gente não exclui nenhuma dessas questões político-ideológicas e a crítica que está presente ali. Velada, metafórica, analógica ou realística. E a gente encontra. Agora, na hora que colocou esses termos e você usa a expressão gótico, puxa da tradição, que ela já é muito estudada e demorou muito a ser levada a sério. Até pouco tempo você falar que ia estudar também romance gótico, dependendo de onde estava ali, não era levado muito a sério. Como é que fica isso? Porque de tudo que você citou, diversas referências aqui agora, e talvez quando a pessoa for procurar hoje, eu quero conhecer literatura fantástica latino-americana, será que ela vai cair nessas autoras? Será que elas vão estar integradas nesse grupo? Ou a gente vai estar separando isso para um campo de isso aqui é um novo movimento no século XXI, que pode ser levado a sério e estudado, e tem autores de sucesso sendo traduzidas para diversos idiomas. Você faz uma pesquisa rápida por essas autoras que você citou, você percebe que elas são traduzidas para o inglês, para o francês, para o italiano, para o alemão e para o português também agora, mais recentemente, enquanto outras autoras e autores de literatura fantástica latino-americano não só não foram traduzidos, como honestamente eu não tenho esperança de que ainda no futuro próximo tenha essa quantidade de traduções para tantos idiomas distintos, faça sucesso na Europa, faça sucesso nos Estados Unidos e chegue aqui no Brasil. Não é um pouco um desvio para tentar tornar essa literatura fantástica mais séria? Ou pelo menos palatável para o grande público, né? Eu acho que é uma crítica super válida, tem que ser, sim, levada em consideração, porém, tem alguns pontos aí, né? O primeiro é considerar o próprio movimento dessas autoras nesse sentido, né? O fato de que elas se autodenominam, em grande maioria, góticas, né? Ou pelo menos escritoras de horror, autoras de horror, ainda que concordem sobre as grandes diferenças particulares entre elas. O fato de que, historicamente, né, a literatura fantástica latino-americana está ligada a uma tradição herdeira do realismo mágico e, por isso, acaba tendo sempre que responder, ou pelo menos baixar a cabeça, né? Gabriel Garcia Marques, Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, inclusive que são sempre citados e sempre repetidos, né? E, às vezes, pode ser bom também a gente ter uma quebra nesse sentido, uma libertação e mostrar que se produz coisa nova e coisa diferente, né? Que não está ligada a um olhar que é um pouco condescendente e exotizante no caso do realismo mágico. Isso aí entra numa outra discussão, uma polêmica gigante, que eu não vou entrar agora no momento, sobre o papel do realismo mágico como um olhar do homem civilizado da cidade para o inculto do campo, né? Então, acho importante ter essa quebra, né? Até curioso, né, que seja particularmente o gótico sendo utilizado aqui, a palavra gótico, né, que é uma palavra que, dentro da própria tradição europeia, originalmente, né, foi usada ali pelo movimento iluminista mesmo, né, como crítica, né, para colocar, justamente para afastar essa tradição, para afastar essas pessoas que faziam esse tipo de arte e literatura.
eu acho muito interessante como tudo isso tem se convergido, né? Eu não acho, particularmente, que seja um problema em termos de literatura fantástica, porque a gente vê isso acontecendo, esse mesmo movimento acontecendo em outros campos, né? A gente tem esse movimento do novo horror gótico que, como você disse, está fazendo sucesso e está chamando muita atenção, mas a gente tem o movimento de afro-americanidade também muito forte na literatura nos últimos anos e que, para mim, é, assim, extremamente revolucionário e está chamando atenção editorialmente também. E é claro que, assim, a gente não pode esquecer nunca que a literatura está dentro da indústria cultural e a indústria cultural obedece a certas normas e a academia também tem uma participação nisso. Então, quando a gente fala em um novo gênero, em um novo tema, um novo movimento, sei lá, eu nem sei como é que eu categorizo esse novo horror gótico nesse sentido, mas é claro que ele também obedece a uma lógica de capital, a uma lógica de consumo, a uma lógica de categorização. Vou até aproveitar na sua fala, porque essa pergunta que eu fiz, ela veio de uma autora também, assim, né? Pensando na fala de uma autora, que é a argentina Ana Diurba. Pensei que era Garcia Freire, que ela também fala nesse respeito. A Diurba, ela tem uma questão até de pensar muito a tradição latino-americana, sabe, Rodrigo? E isso é um pouco mais válido, porque também a gente tem que pensar. A América Latina é uma coisa muito grande e muito diversa. Então, a realidade argentina, ela é muito particular porque a Argentina tem uma tradição fantástica, muito estabelecida e ligada ao cânone. Eu citei o professor Júlio França com o trabalho dele, O Sequestro do Gótico no Brasil, mas poderia ser o Sequestro do Fantástico no Brasil também, a expressão, né? O Brasil, por exemplo, dentro desse contexto, né, até por isso eu tenho esse interesse particular em relação a esse novo gótico, né, e como ele dialoga com a literatura brasileira, porque o Brasil, historicamente, não tem tradição canônica, é importante frisar aqui, tradição canônica dentro da literatura de horror e dentro da literatura gótica, né? E dentro da literatura fantástica como um todo. Então, é muito mais difícil. Se isso vale para o Brasil, né, também vale para outros países, vale para países como a Bolívia, vale para países como o Equador, até mesmo países como a Colômbia, né, que, como eu falei, vive ainda sob a sombra do realismo mágico em grande parte. Essa realidade da Argentina ter um cânone bem estabelecido de literatura fantástica e ter uma compreensão de literatura fantástica ao longo do tempo, né, é algo que não vale necessariamente para os outros países da América Latina. Curiosamente, a gente tem muitas autoras que se identificam com esse novo horror gótico, que são argentinas, talvez as autoras que estão na ponta de lança desse movimento, né? Mas, de fato, é uma realidade bem particular lá. Citando um outro nome aqui agora, e é uma pergunta honesta, porque eu não sei se eu colocaria nesse grupo ou não, mas é alguém que não me lembro de ter se afirmado como isso de forma nenhuma, mas escreve horror, é a Ana Paula Maia. Ana Paula Maia tem algumas características aí que elas estão dentro do que você comentou. E é um outro exemplo de alguém que, apesar de escrever literatura de horror, com toques fantásticos, normalmente você pega um editorial sobre Ana Paula Maia e é para outro lado. Você vai falar de literatura policial, você vai falar de qualquer outra coisa. Agora você não vai falar que aquilo ali é fantástico e acho que nesse caso muito menos horror gótico também. Embora essas características estejam ali. Você colocaria Ana Paula Maia dentro desse grupo também ou não? É outra coisa? Olha, sim, com ressalvas, sabe? Sim, com ressalvas. Eu acho que ela tá na mesma sintonia dessas outras autoras e tem, sim, elementos que dá pra gente colocar ela no meio ali, né? E, inclusive, tem muita gente que cita Ana Paula Maia, assim, dentro da tradição do novo horror gótico. Eu acho que é muito mais um esforço de colocar o Brasil no meio, assim, gente, o Brasil também tem a sua grande autora aqui que tá dentro dessa linha, do que necessariamente algo a ver com a produção dela. Mas se a gente pensar pelo menos nas obras literárias da Ana Paula Maia, que são mais famosas, talvez seja um pouco mais difícil enquadrar ela dentro desse movimento. Mais 2 exemplos brasileiros, assim, para pedir a sua opinião. Eu tô aqui nessa, de pedir a opinião e saber, olha, será que eu vou ter algum crivo ali para poder, quando eu entrar em contato com obras que eu ainda nem li. Algumas, no caso, eu li e outras não. Ana Paula Maia, eu já li bastante coisa dela, até por isso comentar. Eu vi que recentemente o Cristiano Aguiar lançou o Gótico Nordestino. Sim. O que me faz lembrar do Gótico Mexicano também, que é um sucesso de vendas, um best-seller Gótico Mexicano, que eu não li. Tá separado aqui pra ler, mas quando eu percebo características ali do que você estava falando, eu pensava, pô, mas o Gótico Mexicano, não sei se entra nisso aí também. Agora o Gótico Nordestino, não sei se você tem contato com os trabalhos do Cristiano Aguiar. Especificamente com esse livro, sim. Cara, ele se encaixa perfeitamente. Aliás, muito melhor que o Gótico Mexicano. O Gótico Mexicano, que é muito levado em consideração, eu não sei se
mais pelo título. Ele tem uma questão ali de localizar o romance gótico geograficamente dentro da cultura mexicana, sabe? E isso é louvável e muito bem feito, e a obra é muito boa, mas ela está menos inserida que, por exemplo, o gótico nordestino do Cristiano, sabe? Uma última pergunta aqui, para fechar o programa, para cair direto nessa discussão decolonial. Bom, a gente pincelou algumas coisas com relação à decolonialidade ali presente nessas obras. Só da gente estar fazendo um recorte que ele seja específico da América Latina, eu acho inevitável que tenha um princípio decolonial. Trabalhar com decolonialidade é uma coisa que vocês já fazem dentro da Escambanáutica, dentro do coletivo Escambau, embora vocês deixem muito explícito que é complicado de definir. É uma coisa bem ampla. E aí eu te faço essa pergunta sobre a relevância desse objeto de estudo, desse recorte de estudo hoje, principalmente com relação a esse decolonial. Você, para escolher esse objeto, para formar sua pesquisa, sua proposta de pesquisa, você estabeleceu ali algumas normas do que seria observar, analisar e criticar com relação a esse aspecto decolonial nos trabalhos? Porque eu imagino que alguns eles possam ficar de fora de uma análise, porque tem outros que eles passam à frente por deixar isso mais explícito. Olha, aqui eu estou realmente fazendo uma crítica decolonial. Os meus personagens, as minhas personagens, elas exibem esse problema aqui. Então, qual a relevância disso hoje e quais os parâmetros que você estabeleceu para poder construir esse objeto de pesquisa? Vamos por partes, né? Cara, o primeiro ponto que deve ser levantado, assim, se a gente pensar nessas muitas obras que a gente citou aqui, né, é que elas têm sido publicadas por editoras pequenas. O que, ok, pode ser representativo de como as grandes editoras continuam perpetuando práticas excludentes, né? Mas também demonstra ali a importância da diversificação e da capilaridade do mercado editorial e como isso é revolucionário. Então, isso, para mim, já é romper com estruturas coloniais também, para além do recorte latino-americano, né? Olhando para o texto em si, tem a relevância do paradoxo que eu já citei, né? Que é pegar um gênero literário, como eu disse, surgiu no seio da elite europeia, e trazer ele para um debate colonial. Quando a gente fala em decolonialidade, né, é sempre importante expandir um pouco essa conversa, porque a gente precisa primeiro entender e falar sobre colonialidade para além do óbvio, né? Para além do colonialismo histórico, né? Trazer aí o motivo de se ter essa expressão decolonialidade, segundo a Catherine Walsh e tal. Lembrar que o colonialismo acabou com o fim das colônias, mas que a gente vive ainda hoje sob essas diversas heranças do colonialismo, que eu citei algumas delas aqui. Mas para o meu objeto de estudo, a mais importante é também a que eu considero a mais cruel, que é a construção do outro dentro do conceito de colonialidade como justificativa moral para se desumanizar aquilo que é diferente de mim. Então, nesse sentido particular, esse novo horror gótico tem uma grande relevância nos debates decoloniais porque expõe os mecanismos que operam esse sistema de pensamento num nível muito íntimo, né, muito pessoal, o que é uma característica do gótico, né? Trazer essa discussão sempre mais intimista, né? Sempre mais pessoal, sempre no campo da memória e da experiência, mas que aqui entra quase num projeto de escrevivência mesmo, com essas autoras, né? Por isso, na minha opinião, opera numa outra esfera de movimentos que são, por exemplo, mais ligados dentro da ficção fantástica, mas que são mais ligados à ficção científica, como o afrofuturismo, que eu já citei, né? Que tendem a um olhar dessas questões sob um ponto de vista mais macro. Para mim é uma felicidade que o novo gótico esteja surgindo como um movimento chamando tanta atenção de público e crítica, porque essa discussão ela ganha cada vez mais espaço na produção literária sob uma ótica mais intimista, né? Então, de fato, o que eu uso como parâmetros de avaliação dentro da minha pesquisa são aqueles dois elementos que eu destaquei, né? O uso da memória e da experiência latino-americana de violência e de dominação, óbvio, né? Sob o olhar dos dominados e dos violentados, como um elemento gótico, né, como uma presença fantasmagórica. Isso é muito importante a gente lembrar, né? A memória dentro da literatura gótica, ela aparece como o próprio fantasma, né? Esse é um dos elementos, e o outro elemento é o debate sobre a corporalidade. Já indiquei o livro As Coisas que Perdemos no Fogo, mas eu indico sempre o conto As Coisas que Perdemos no Fogo, que é o último conto desse livro da Mariana Henriques, que ele, para mim, ele é exemplificativo, assim, perfeitamente de como funciona esse debate de corpo-território dentro desse conceito de decolonialidade no horror gótico. Então são esses dois elementos que eu uso como parâmetro para dentro do meu campo de pesquisa para definir as obras que eu vou dedicar mais atenção. Maravilha, cara. Para a pergunta horrivelmente formulada que eu fiz, a resposta ela tá perfeita.
Tem mais alguma coisa que você queira comentar, além desses pontos que a gente já falou? Cara, uma coisa que eu quero comentar a respeito de horror gótico no Brasil é justamente que a gente tem que ter muita atenção para os lançamentos de pequenas editoras e de revistas, porque provavelmente vai ser onde a gente vai encontrar esse movimento. O gótico nordestino é um ponto fora da curva, dentro da tradição brasileira, né? Talvez, inclusive, uma resposta já, apesar de ser de uma editora pequena também, né? Mas o alcance na mídia que ele teve, né? Foi um ponto fora da curva, talvez, provavelmente, por conta do gótico mexicano, que fez muito sucesso e tal. Mas, a exemplo do que aconteceu nos outros países da América Latina, a gente hoje vê essas autoras, né? E, poxa, sucesso e tal, mas foi complicado. Elas foram, como eu falei, foram publicadas por pequenas editoras na Espanha, às vezes, né? Porque os seus países de origem não publicaram. Então, esse fenômeno provavelmente está acontecendo aqui no Brasil do mesmo modo, né? Tanto em publicações independentes, quanto em pequenas editoras, quanto em revistas. Então, o que eu indico é para a gente olhar com mais atenção para esses locais. Importante que a gente olhe com muito cuidado, né? Não fique preso só no que está saindo na grande mídia e nas grandes editoras, e tentando, às vezes, fazer esse esforço de encaixar autores que já são famosos, né? E já tem uma história, encaixar nesse movimento, porque, poxa, não é possível que o Brasil não tenha um escritor que se encaixa nesse novo horror gótico, né? Enquanto a gente acaba esquecendo essas outras publicações alternativas, né? E por esquecer essas publicações alternativas, acaba, né, matando ali no berço essas possibilidades. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail, que é nãopodetocar@gmail.com, ou dos nossos perfis no Twitter e no Instagram, que são ambos @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo, e quem comanda as nossas redes é o Tio, o primeiro e único cão podcaster. Segue o Tio no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar uns lambejos. Por falar em redes sociais, em contato, Moacir, onde as pessoas conseguem entrar em contato com você, onde as pessoas te encontram, se você quiser fazer mais algumas recomendações, dar suas palavras finais, divulgar o que você tem produzido, no que você tem envolvido aí, que não é pouca coisa. Vocês me encontram no Twitter, no Instagram, em qualquer uma das redes, como @moacirfio, tudo junto. E sigam também a minha nova e pequenina editora, que na verdade um coletivo editorial, melhor dizendo, que é a @escambau editora, também mesma coisa em todas as redes, Twitter e Instagram. E a gente está com o nosso primeiro lançamento em financiamento coletivo no momento, uma ficção histórica de autoria do Wilson Júnior, que chama 999. Então acessem catarse.me/999. É uma história que se passa num condado na região de hoje é Portugal, e com protagonismo negro dentro na Idade Média. Então, muito nerdola vai ficar incomodado com isso, provavelmente, mas isso é historiador, então é tudo com base histórica, gente. Não dá nem para questionar. Eu vou deixar aqui também como recomendação essas autoras que eu citei ao longo do programa, né, mas fortalecendo aqui. Muitas delas já foram publicadas aqui no Brasil, como é o caso da Mariana Henriques, da Giovana Ribeiro, da Maria Fernanda Poeiro, da Samantha Schweblin, e também indicar, óbvio, a revista Escambanáutica, que eu edito, e particularmente 2 contos que para mim se encaixam nessa tradição, que é o Monstros do Mar Tem Mães, que já foi citado aqui, da Ana Luísa Ferreira, que foi publicado na primeira edição do ano 1 da revista, e o Ruínas, da Luísa Montenegro, que saiu na edição 4, também do ano 1. Então são revistas gratuitas, vocês baixam em todos os formatos digitais, e são 2 contos excelentes. Tem outros contos maravilhosos também, inclusive do Rodrigo Hipólito. Recomendo lerem tudo, mas particularmente essas 2 se encaixam muito bem aqui com o tema. Para se aprofundar um pouco mais, né, em toda essa temática do gótico, dentro do contexto da América Latina ou do gótico em geral, eu vou recomendar um texto muito bom, curtinho, que chama O Sequestro do Gótico no Brasil, do professor Júlio França, que eu citei aqui, é muito fácil de encontrar. E tem um livro que infelizmente não tem versão em português, do Fred Bottin, que chama Gothic, só isso, mas que tem aí na Amazon, e eu super recomendo porque ele é bem completo sobre o tema. Cara, maravilha. Amo o conto Ruínas, tem todo o meu coração, assim, um conto maravilhoso, gente. Sério, se vocês ainda não leram Escambanáutica, não é só porque tem conto meu não, tá, gente? É muito bom, cara.
O material é muito bom, muito bem editado, vale muito a pena. Aproveita que vocês estão aí, já estão acessando o financiamento do 999 para poder apoiar, saber quando vai sair também. Já está aí na interweb e acesse notamanuscrita.com. Lá você encontra a postagem completa deste episódio com os links para os nossos perfis pessoais e oficiais e para as referências que nós comentamos nesse episódio. Tem bastante coisa. No finalzinho da postagem tem uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e considere apoiar financeiramente este projeto com R$1, R$2, R$5 mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Ainda em notamanuscrita.com você encontra textos de processo, crônicas, contos, resenhas de livros, artigos acadêmicos, fotografias, ilustrações e outras das nossas produções. Moacir, as portas do Não Pode Tocar estão sempre abertas, as portas e as janelas. Pode pular pela janela qualquer dia se você quiser também, não precisa nem esperar convite. Aqui você pode se sentir em casa. Agradeço muito essa participação, cara, adorei esse episódio. Tanto, eu acho que o público vai gostar também, era uma curiosidade minha, eu expando essa curiosidade para as outras pessoas e... por hoje é isso, assim. Muito obrigado. Aquela velha frase para encerrar aqui, que vale pra gente. Se nada der muito, mas muito, muito, muito errado. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou, bora dar um tchau. Tchau, tchau, pessoal.